Discussão única do veto parcial número 8 de 2017, veto parcial aos autógrafos da Lei número 6.169 de 2017, dispõe sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Jacareí. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Vamos então ouvir a defesa do veto? Mensagem de veto ao projeto de lei referente ao processo número 62, de 31 de agosto de 2017, da Câmara Municipal de Jacareí. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção integral ao projeto de lei número 6.169 de 2017, em razão de inconstitucionalidade decorrente de vício material e contrariedade ao interesse público. O projeto de lei dispõe sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Jacareí. Inicialmente, cabe destacar que a proposição legislativa tem sua real importância para o município de Jacareí, uma vez que atende não somente o artigo 227, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, como também possui interesse público ao atender o direito das minorias, alinhando o desenvolvimento econômico e o Estado solidário. Feito tal esclarecimento, pontua-se que apenas o parágrafo único do artigo 2º não merece prosperar. O referido parágrafo único do presente projeto de lei contraria o princípio da isonomia e o ato jurídico perfeito dispostos no artigo 5º, caput e inciso 36 da Constituição Federal de 1988, assim como o interesse público. Referido dispositivo impõe aos estabelecimentos comerciais já existentes, com testada construída igual ou superior a 7 metros, o prazo de 180 dias para se adequarem à lei que dispõe sobre a acessibilidade das pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. Este dispositivo contraria o princípio da isonomia, uma vez que determina regramento diferente para prédios comerciais, com metragem diferente, tratamento desigual, que gera implicações entre as empresas, afrontando, por consequência, o princípio da livre concorrência e livre iniciativa. Impor obrigações para algumas empresas, em detrimento de outras, gera um desequilíbrio à livre concorrência, sendo que empresas de mesmo porte podem sofrer com imposições a depender da metragem da testada de seu estabelecimento comercial. A administração pública estaria tratando iguais de maneira desigual. Ademais, esta imposição aos estabelecimentos comerciais inviabilizaria o comércio do município de Jacareí, tendo em vista que a maioria dos prédios são antigos e podem não comportar esse tipo de reforma imposta. O empresário não pode ser penalizado pela impossibilidade de adaptação de seu estabelecimento no prazo estipulado em razão da obrigação determinada pelo parágrafo único do artigo 2º, tendo em vista que a estrutura dos prédios antigos não comporta este tipo de adaptação, além do que, para alguns, haveria um custo elevado em um prazo exíguo. O projeto de lei possui em seu objetivo a acessibilidade para todos, entretanto, deve ponderar a obrigação de forma proporcional e razoável, tão somente para as novas construções, ampliações ou reformas da forma como já estabelecido no caput do artigo 2º do projeto de lei. Ressalte-se que o artigo 11 da Lei 10.098 de 2000, que instituiu o Estatuto da Acessibilidade das Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida, em âmbito federal, estabeleceu que a construção, ampliação e a reforma devem cumprir os requisitos de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não determinando que sejam feitas ampliações ou reformas para fins de adaptação. Isto porque tal determinação feriria o ato jurídico perfeito, uma vez que imóveis já construídos foram estruturados conforme legislação da época e só devem, portanto, serem adaptados para se adequarem ao Estatuto da Acessibilidade, caso passem por reforma ou ampliação. Há que se levar em conta também
o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 19 do Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei número 10.098 de 2000, dispondo o seguinte: sempre que houver viabilidade arquitetônica, o poder público buscará garantir dotação orçamentária para avaliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas. Esse tema foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ocasião em que se verificou em ação civil pública sobre a ampliação do Estatuto da Acessibilidade em prédio público antigo. Reforçando o entendimento de ato jurídico perfeito, há que se respeitar os direitos dos proprietários de estabelecimentos comerciais, principalmente daqueles cujos imóveis são antigos, com arquitetura própria da época em que foram construídos. O ato jurídico perfeito é aquele que nasce e se forma sobre a égide de uma determinada lei, tendo todos os requisitos necessários exigidos pela norma vigente. Protege-se indiretamente o direito adquirido, pois não se pode alegar a invalidade do ato jurídico se advier lei nova mais rigorosa, alterando dispositivos que se referem à forma do ato. Desta forma, não se vislumbra a possibilidade de que o município impor aos estabelecimentos comerciais a obrigatoriedade de adaptação ao imóvel, sem que haja viabilidade arquitetônica e impondo um prazo que pode inviabilizar a atividade econômica. Ressalte-se que, com o veto do parágrafo único do projeto de lei, continua a garantir a acessibilidade no trânsito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais de Jacareí, uma preocupação do poder público em assegurar o direito das minorias e o direito da livre concorrência. Portanto, em razão das apontadas contrariedades ao interesse público e inconstitucionalidade por vício material, impõe-se o veto parcial ao projeto de lei em seu parágrafo único, no artigo 2º. Essas são as razões que me levaram a vetar parcialmente o projeto de lei, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Gabinete do Prefeito, 14 de dezembro de 2017, Isaías José de Santana, Prefeito do município de Jacareí. O projeto está em discussão. O projeto que é do veto está em discussão. Eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito desse projeto. Me lembro muito bem, no dia da votação, que foi o projeto da excelentíssima senhorita Sônia Pata da Amizade, e até eu fiz uma emenda em cima desse projeto. Até a Sônia me agradeceu, eu lembro disso um dia, né, Sônia? E aí eu vejo que esse veto do prefeito, ele veio melhor do que a emenda que eu fiz, porque até então a Sônia tinha feito o projeto, para que as lojas, os comércios, eles se adaptassem à nova lei que ela fez, formalizou o projeto, no caso, obrigando os comerciantes a fazer as adaptações, já a partir da lei em vigor. Aí eu entrei com a emenda, limitando, no caso, os comércios com até 7 metros ou mais de 7 metros, iam ser obrigados a fazer essa modificação na estrutura do comércio. E aí eu vejo que o veto do prefeito, esse projeto aí agora, essa correção, veio ainda melhor do que a minha emenda, porque ele está excluindo, está tirando aquelas pessoas dessa obrigatoriedade, e aí obrigando, claro, as novas construções, ou reforma que veio a acontecer. Então, melhor ainda, porque a gente sabe que a estrutura dos prédios antigos, elas não comportam essa manutenção para poder se adequar à nova lei. Então, Sônia, parabéns pelo projeto, mas temos que ser de acordo e com o veto do prefeito, que veio melhor do que a minha emenda. Com certeza você também vai parabenizar ele. Obrigado. Eu gostaria de comentar daqui mesmo. Realmente, conversando depois do projeto, nós vimos que realmente seria difícil algumas lojas se adaptarem, porque as lojas são construções antigas e algumas não conseguiriam adaptar e a disponibilidade da loja também não iria comportar por mais modificações que fossem feitas. Então, realmente, eu concordo também com o veto do prefeito. Acho que ele veio acrescentar nesse momento. O projeto continua em discussão? Não havendo observação dos nobres pares, para votação na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável.
Como vota vereador Arildo Batista? Sou favorável ao veto. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, só para justificar o voto aqui também, o que acontece? Eu só lamento da gente não ter tido nas nossas mãos o impacto financeiro para favorecer todos os funcionários públicos, tá? Dentro desse projeto. Mas eu voto no projeto favorável com ressalva. Vamos lá, é o veto. Epa, vamos lá então. Tá. Então vamos lá, é o veto, tá? Eu voto favorável, tá? Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereadora Lucimar Ponciano? Observando o tamanho das calçadas do nosso município e o transtorno para os comerciantes, né? Então foi salutar essa observação. Então eu sou favorável ao veto parcial desse projeto. Como vota vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável ao veto. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Voto favorável ao veto. Veto parcial número 8, de 18 de dezembro de 2017. Veto parcial aos autógrafos da Lei número 6.169 de 2017, dispõe sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Jacareí. Autor do veto, o prefeito municipal Isaías José de Santana. O veto ele foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, por hoje é só, não temos mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.